Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo, que bom estar com você mais uma vez. Hoje vamos ler Jeremias, capítulo 23. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, onde cada dia temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ler trechos diferentes das Sagradas Escrituras. Você tem tido um momento especial com Deus também? Tem separado um tempo, um lugar, um momento para estar a sós com Deus? Espero que sim. Se não tem feito, comece. Marque um horário com Deus. Na tua agenda, escreva ali o primeiro item dos teus compromissos. Se você não tem agenda, grava na memória, ou como se diz aí em alguns lugares do país, grava na cachola o lugar, o horário e o tempo que você marcou com o Senhor. E aí, passa tempo com Ele, ok? Será uma bênção. Deus te abençoará muito. Vamos orar juntos, então, por isso e pelo texto de hoje? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estudar a Bíblia. Obrigado pela oportunidade de estudar as Escrituras. Ajuda meu amigo, minha amiga, que tomaram a decisão agora de separar um tempo para estudar em casa, sozinho também, a Tua Sagrada Escritura. Em Teu nome oramos. Amém. Vamos lá, Jeremias capítulo 23, amigo. Isso me chamou bastante atenção quando li, porque há uma profecia contra os maus pastores. Então, Jeremias profetiza sobre a restauração do rebanho que estava disperso. Ele apresenta o Messias que salva, que reina, e fala contra os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos líderes, os escarnecedores. Ou seja, Jeremias apresenta o contraste entre os falsos pastores e os verdadeiros que Deus levantaria. Como resultado da negligência, tirania, fraqueza e apostasia dos seus governantes, Jeremias apresenta que os israelitas foram dispersos para o Egito, para a Síria, para a Babilônia, né? Mas esses versos, eles também são uma advertência contra os líderes que não são consagrados, que não pregam a Bíblia, que falam mais de dinheiro do que de fé, que fazem da igreja um comércio. Então, a destruição final certamente cairá sobre os pastores ou governantes que são infiéis. Mas, amigo, amiga, há esperança. Aqui havia esperança e hoje há esperança para o remanescente do rebanho. Deus cuida dos seus filhos. Agora, você pode perguntar, mas como o Senhor fará isso? É interessante que no verso 4 aqui ele menciona, ele levantaria líderes, pastores consagrados. Ele planejou que os pastores da restauração fossem sinceros ao seu título e ao seu dever. Fiéis subpastores ou copastores, gosto mais da palavra copastor do que subpastor, copastor do Supremo Pastor. Lá em 1 Pedro, por exemplo, capítulo 5, vamos ler juntos ali, 1 de Pedro, capítulo 5, bem pertinho do livro do Apocalipse, nós encontramos aqui, 1 Pedro, capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 2. A Bíblia diz assim, aqui está. Bom, vamos ler desde o verso 1 para pegarmos o contexto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Agora vem o verso 2, ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. E aí ele diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, então vocês receberão a imarcessível coroa da glória. Essas são as características de pastores que Deus levanta, ou que Deus levantaria no texto de Jeremias que estamos lendo,
no capítulo 23, Deus levantaria esses líderes e os usaria para cuidar do seu rebanho. Por exemplo, nos versos 5 e 6, nós lemos da grande promessa. Aqui menciona, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo. E diz mais assim, um renovo justo, o rei que reinará, agirá sabiamente, executará o juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Um título que chama atenção para o fato de que a justiça vem apenas por meio de Cristo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, em Romanos capítulo 1, o versículo 16 e 17, ali Cristo é apresentado como a nossa justiça. No capítulo 3, verso 21 a 25, Cristo, justiça nossa. Romanos 8, verso 1 a 4, Cristo, justiça nossa. Romanos 9, versos 30 a 33, Cristo é justiça nossa. Agora, o verso 9 e 10, eu queria ler para você aqui uma repreensão que Jeremias apresenta contra os falsos profetas. Ele diz assim, acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Por quê? Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e sua força não é reta. Deus se entristece com a promiscuidade, com a devassidão, com a embriaguez. Só que o texto está falando aqui com relação à vida devassa dos falsos profetas e, espiritualmente, com referência à adoração a outros deuses, ou seja, eles adulteravam fisicamente, mas também espiritualmente. Agora veja, o texto também apresenta uma advertência para nós hoje, porque há muitas pessoas hoje que vivem uma vida promíscua. Por exemplo, há pessoas que sofrem devido ao vício do sexo, que leva muitos a trair, a ter dificuldades em um relacionamento sadio com uma pessoa apenas, dificuldades no comprometimento significativo da sua vida social, né? Da sua vida afetiva, da sua vida profissional, das dificuldades para se relacionar com as pessoas do seu convívio. Cuidado, se você está nesse barco, busque a ajuda de um profissional, mas ore a Deus e desenvolva um relacionamento saudável com o seu cônjuge, se você é casado. Busca a direção do Santo Espírito do Senhor. No verso 23, aliás, e que eu destaquei aqui, a Bíblia diz assim, acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Ocultar-se-ia a alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, o verso 23 mostra que os verdadeiros profetas realizavam sua obra com a convicção de que Deus estava próximo deles, em pensamento e em ação. O Salmo 73 menciona isto, o Salmo 139 também. Já os falsos profetas, eles agiam como se o Senhor estivesse longe, despreocupados com os propósitos, com as obras dos homens, como se o Senhor estivesse longe. Amigo, Deus está perto dos que o buscam, mas Deus também está longe, no sentido de que Deus vê as coisas numa perspectiva maior, porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o soberano, criador do universo, Ele pode todas as coisas. O versículo 29, quero ler com você, diz o seguinte. Vamos ler aí Jeremias, capítulo 23 e o verso 29. Diz a palavra. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? E aí ainda no verso 31, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que pregam sua própria palavra e afirmam, ele disse,
Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com suas mentiras e leviandades e fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Quando a palavra do Senhor é declarada, ela destrói o mal, purifica o bem, consome as palavras dos falsos profetas, transforma a nossa vida e muda pensamentos. No verso 31 e 32 que lemos, há novamente uma repreensão aos falsos profetas, aos falsos líderes que ensinam mentira. Como se precaver deles? Lendo a Bíblia todos os dias. Ellen White escreveu um texto que é muito especial. Ela disse: os escritos da Bíblia são de um valor muito maior, estão muito acima das produções de qualquer autor humano, mesmo quando consideramos sob esse ponto de vista. Mas eles têm um objetivo infinitamente mais amplo, de valor infinitamente maior, porque o tema central da Bíblia, o tema central em redor do qual giram todos os outros temas no livro, é o plano da redenção. É a restauração da imagem de Deus no ser humano. Então, como se precaver dos falsos profetas? Lendo a Bíblia. Como se precaver dos falsos ensinamentos que ainda em nossos dias existem? Lendo a Bíblia. Então, leia mais a Bíblia. Esse programa existe para incentivar você a ler a Bíblia, mas você pode também fazer um estudo bíblico. Eu posso orar por você por isso? Vamos orar então. Querido Deus, eu quero orar nesse momento para que possamos compreender mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia e assim sermos reavivados por Tua Palavra. Ajuda-nos nesse desejo, nessa caminhada, para que possamos conhecer mais sobre Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Lembre-se, seja reavivado por Sua Palavra.